Você está ouvindo o podcast do Midiato. Olá, você está ouvindo as apresentações do terceiro simpósio Linguagem e Práticas Midiáticas, Crítica das Representações e Mediações, que celebrou 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Ele foi realizado em abril de 2019, na Escola de Comunicações e Artes da USP e contou com a apresentação de 20 pesquisadores. Quais são os chamados à aventura nas narrativas de hoje em dia? Por quais heróis nós torcemos no final das contas? É sobre as estruturas narrativas que Mayra Rodrigues Gomes fala agora. Ela é professora da ECA USP e uma das líderes do Midiato. Confira! Os chamados às aventuras de nossos tempos, ou das personagens que privilegiamos. Nesse trabalho, partimos da ideia de que as estruturas narrativas introduzidas no século passado por autores seminais podem funcionar como eixos de leitura para além das arquiteturas dos enredos, eixos ou conceitos que podem iluminar configurações sociais ou ditames de uma cultura. Na presente investigação, tratamos de aprender a natureza dos heróis por quem torcemos, para que vençam ou que, pelo menos, saiam ilesos ao final de sua jornada, na suposição de que, assim, captaremos os valores compartilhados a um tempo e lugar. Embora os componentes ou as etapas de uma narrativa não tenham sido concebidos com essa intenção, porque foram pensados como apontamentos de passos comuns presentes na arquitetura das histórias a serem contadas, acreditamos que, quando vistos sob a ótica que os articula a um personagem, podem funcionar como chave para outras leituras. Isso porque tais etapas isolam um conjunto de ações ligadas a um protagonista, conjunto que, forçosamente, apontará para o ethos por ele assumido. Se nos debruçamos sobre essas chaves de leitura numa perspectiva temporal, algo dos hábitos cambiantes das culturas nos será mostrado, e com eles o panorama de valores aí esboçados. Trabalhar com a hipótese de que, aprendendo a natureza dos heróis, capturamos os valores compartilhados a um tempo e lugar, liga-se a pensarmos que a natureza dos heróis, por nós privilegiados, deve operar como refração da nossa, já que não contamos histórias do nada e não nos investimos em personagens e seus modos de ser sem que laços estreitos nos entrelacem. A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. Essa é uma citação de Freud. É preciso uma analogia significante para que uma identificação se instale, ou seja, que o personagem da história retrate algo de seu leitor-seguidor. Ora, ao trecho acima segue-se a demonstração do componente social na constituição do ideal de eu que, descontado uma articulação pessoal absolutamente única, é construído na embocadura de planos e ideias grupais. Assim, o retrato de alguém que motiva identificações é também o retrato de sua cultura. É por esse viés que podemos ler os elementos que compõem a arquitetura das narrativas, ou seja, como chaves de captação dos discursos que circulam em determinada cultura. Nosso exercício de captação em torno das funções narrativas é realizado nesse trabalho por meio da aplicação a séries televisivas de sucesso. Para estudar os estágios da jornada do herói, tomamos as equivalentes versões da série Perdidas no Espaço, de 1965 e 2018,
Já para estudar a figura do herói, assumimos a série A Casa de Papel. Portanto, estamos propondo que não somente as escolhas de personagens, nossos heróis favoritos, podem funcionar como chaves de leitura para as realidades do mundo. Entendemos que qualquer uma das funções ou blocos de ação elencados por Vladimir Prop, a partir do estudo do conto maravilhoso, pode servir de eixo de captação dos discursos circulantes. A mesma lógica se aplica às etapas da jornada do herói estabelecidas por Joseph Campbell em seu famoso diagrama, tanto referenciado ao monomito na relação com o trajeto cíclico do herói, quanto ao esqueleto da arte de contar histórias, a ponto de servir de fundamento para roteiros de cinema. A título de demonstração, faremos a experiência com o primeiro estágio deste trajeto, que em Prop é a função afastamento ou a situação em que um personagem se distancia de ambiente que lhe é familiar para percorrer outros lugares e que, em Campbell, no bloco Mundo Cotidiano, é a primeira etapa nomeada partida ou separação. Em ambos os autores, está apontado o fato de que as histórias começam por relatar as condições em que os protagonistas de algumas vindouras façanhas, o herói ou heróis, vivem num espaço de sentido antes de partirem. Com isso, levantamos a hipótese de que o lugar no enredo mais crucial para a apreensão do desenho de uma cultura está relacionado ao grupo de ações marcadas para a própria com o momento de mediação e para Campbell com o momento denominado o chamado da aventura. Assim, interessa-nos o que diz respeito a uma identificação do herói com o chamado. Para nós, esse caminho do chamado como ponto em que acreditamos poder ver as marcas de uma cultura, pois o chamado do herói é também o chamado para os entusiastas que se interessarão por suas aventuras, é importante notar as peculiaridades do caráter de nossos heróis na contemporaneidade. Notando que os protagonistas de La Casa de Papel se enquadram na categoria tão popular em séries das últimas décadas do anti-herói, é relevante sublinhar que este ocupa uma posição limite, pois está muito próximo das qualidades que dão significado ao vilão. A diferença principal residiria no fato de que, para o vilão, a maldade é o fim que ele procura, enquanto o anti-herói não tem as características morais do herói, o altruísmo ou a solidariedade, mas também pode executar ações desejáveis para uma comunidade. A recordar os foras da lei por quem torcemos ao longo das fabulações de nossa civilização, seríamos obrigados a constatar que, descontadas as modalizações assumidas a cada tempo e lugar, a cada cultura, não há grandes mudanças em termos de princípios básicos. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Todas as apresentações estão em nosso site. Confere lá, usp.br/Midiato. Até a próxima! Esse podcast é uma produção do Midiato, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ele foi produzido em agosto de 2019 e gravado no Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA USP.